Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo para mais uma aula virtual. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre período, tá? Simples e composto, e como a forma mais legal para trabalharmos qualquer tipo de conceito é a de resolver problemas, resolver atividades. Nós vamos fazer algumas atividades comentadas, ok? Então, primeiro, o que é um período? Tá? Um período nada mais é do que uma oração. O que é uma oração? A frase verbal. Quando eu tenho uma frase verbal, tem um período. Olha só, a Fernanda fez o trabalho de história. Aqui eu tenho um período. Ok? Eu posso colocar um ponto aqui e terminar essa frase. E aqui eu tenho um período simples, tá? Porque eu tenho só um verbo. E esse período, ele pode ser simples ou composto. Porque quando eu falo sobre período, eu estou falando de frases verbais, tá? Que tem sujeito e predicado, tá bom? E o que é um período composto por coordenação? Tá? Porque o período pode ser simples, quando tem apenas uma oração, e composto quando tem duas ou mais orações. Então aqui, ó, se eu tenho a Fernanda fez o trabalho de história, ponto, eu tenho aqui uma oração. Então o período é simples. Mas nada disso é verdade. Eu tenho aqui um período composto, porque eu tenho a Fernanda fez o trabalho de história e não entregou. Então eu tenho aqui dois verbos, tá? Eu tenho aqui o sujeito a Fernanda, quem fez o trabalho de história, a Fernanda. Quem não entregou, ele, né? Não entregou. Então eu tenho um sujeito oculto aqui e um verbo intransitivo. Isso responde, tá? O que é um período composto por coordenação. Quando as duas orações, ou mais de duas, pode ser, que compõem o período, elas são independentes sintaticamente, ou seja, elas têm sujeito e predicado. Aqui o sujeito está oculto. Aqui tem sujeito e predicado. Tá bom? Vamos seguir com as atividades. Então, no trecho, trazendo na bagagem duas bolas de couro, a expressão destacada exerce o papel de um determinante, com valor semântico de matéria. Professor, o que ele quer dizer com matéria? Ele quer dizer que significa, não inglês, português, história e geografia, tá? Quando ele fala de matéria, ele quer dizer do que é formada, do que é formado o substantivo. Então isso aqui, tá? Está me informando do que é formado o substantivo. Então, a única opção em que a expressão destacada apresenta o mesmo valor semântico, ou seja, o mesmo sentido do que é formado o substantivo, se é de tecido, de couro, de papel, de madeira, vai ser, vamos olhar aqui, de seda. Ó, nem li todas as outras, tá? Porque aqui, ostentando até gravata de seda. Do que é feita a gravata? De seda. Do que é feita a bola? De couro. Então, nesse caso, é a única resposta correta, que tem o mesmo valor semântico, ou seja, o mesmo sentido, tá? Aqui, indique as formas verbais ou locuções verbais e se o período é simples ou composto. Então, vamos lá. Carlos Byington, médico brasileiro, considerava, aqui tem um verbo, o futebol uma atividade revolucionária naquela época. Aqui o período é simples, porque só tem um verbo, tá? Vou mudar a cor aqui, para ficar mais legal. Em vez de treinar arco e flecha ou espada, o povo começou, em vez de treinar arco e flecha ou espada, o povo começou a jogar futebol. Tá? Começou a jogar aqui uma locução verbal. Então eu tenho aqui dois verbos, tá? Uma locução verbal e um verbo. Então eu tenho duas orações. Então o período aqui é composto. Primeiro, o período é simples, porque só tem uma oração, só tem um verbo. E aqui o período é composto, porque tem dois verbos. Vou mudar a cor de novo. Vermelhinho. O esporte foi proibido em 1314 pelo rei da Inglaterra, Eduardo II. Foi proibido é uma locução verbal. Tá? Então aqui eu tenho um período simples, porque eu só tenho um verbo. Né? O esporte, proibiram o esporte em 1314. Tá?
Então aqui tem uma locução verbal. Período simples. O futebol moderno nasceu no dia 26 de outubro de 1863. Nasceu em Londres, quando representantes de 11 clubes fundaram a The Football Association. Então aqui eu vi dois verbos, período composto. Tá? Então, se eu tenho uma oração que é indicada por um verbo ou por uma locução verbal, o período é simples. Se eu tenho duas ou mais orações, o período é composto. Assinale o período composto. Vamos ver qual desses aqui tem um período composto. Tá? Há muitas versões sobre as origens do futebol. Tem o verbo haver, aqui não é período composto. Tá? Teria surgido na China, aqui uma locução verbal, não é período composto. Há referências a práticas esportivas, verbo haver, referências a práticas esportivas, parecidas no século IX, na Grécia Antiga, e depois em Roma, um século antes da era cristã. Também não, tá? Só tem o verbo haver. Foi praticado em Florença, durante a Renascença. Também não é um período composto. Na Inglaterra medieval, é possível que tenha se originado na prática de chutar a cabeça dos inimigos para se comemorarem vitórias nas guerras, evoluindo. Ó, tem mais de uma oração aqui, então essa aqui é a resposta. O período composto é esse. Os outros são períodos simples. Mudar a cor, que essa cor está muito chamativa. Classifique os períodos simples ou composto. A mesma coisa. Pessoal, eu preciso achar os verbos dos períodos para separar as orações. Tá? Esse é o segredo. Então aqui, vamos lá. O primeiro campo de futebol foi construído em um terreno de propriedade do país de Miller, na Várzea do Carmo, no bairro paulistano. Aqui é período simples, só tem um verbo. Ali, Miller e seus amigos, todos britânicos e ricos, realizaram a primeira partida de futebol em solo brasileiro. Período simples. Consta que o primeiro, do verbo constar, dizem que o primeiro jogo, na verdade, foi realizado, uma locução verbal, no Rio de Janeiro, por marinheiros. Aqui é período composto, porque tem uma locução verbal e um verbo. Charles Miller, pegar o canetão, introduziu o verbo, o futebol entre os esportes praticados pela aristocracia paulistana, que frequentava, então aqui, período composto. O novo esporte ganhou rapidamente simpatia, paixão por a sociedade. Período simples. Esse aqui é período simples, tá? Aí. Só tem o verbo ganhou. Os rapazes jogavam de calça e gravata de seda. Período simples também. O povo tinha acesso ao esporte bretão, que durante muito tempo foi um jogo exclusivo dos bens de vida, período composto. Agora a próxima atividade. Leia esse período. O futebol era a grande sensação dos colégios ingleses. Vamos já separar os verbos para a gente não errar. O futebol era a grande sensação dos colégios ingleses. E Miller, aqui eu tenho uma conjunção E. Miller torna-se, aqui está o verbo tornar-se, um praticante apoiado do novo esporte. Divida-os em orações. Então eu tenho aqui a primeira oração. Eu vou mudar a cor para fazer a segunda oração. Vou botar amarelo. Segunda oração aqui, ó. Miller torna-se praticante apaixonado do novo esporte. Aqui está outra oração. Em cada uma das orações indica o sujeito e o que se diz sobre ele. Eu vejo o verbo era, quem era o futebol. Aqui está o sujeito. Eu vejo aqui tornara-se, quem tornara-se Miller. Aqui está o sujeito. E o resto aqui é o que se diz dele. Futebol era a grande sensação. Aqui está o predicado. E Miller tornara-se um praticante apaixonado do novo esporte. Ali está o predicado. Ok? Porque o que se diz do sujeito é o predicado. Tá? Que palavra ou sinal de pontuação relaciona as orações nesse período composto? Ali, ó,
com relação a E, tá? A 9, quer dizer, é a letra E, que é uma conjunção. Essa conjunção E aqui, ó, ela liga as orações, ela relaciona, estabelece o sentido, tá? Entre as orações. Vamos lá, leia esse fragmento de poema. E agora, José? A festa acabou, já vou pegar aqui e sublinhar os verbos. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Então, assim, eu vou ter aqui, ó, uma frase nominal e aqui outra frase nominal. Vamos mudar a cor. Por que são frases nominais? Porque não tem verbo. Tcharam. E aqui eu vou ter um período composto, ó. A festa acabou, vírgula, a luz apagou, vírgula, o povo sumiu, vírgula, a noite esfriou. Tudo isso aqui é um período composto, porque tem 1, 2, 3, 4 orações. Tá? Então tem 4 orações. Período composto tem 4 orações, tá? Porque tem 4 atos verbais. Beleza? Então tá, a aula de hoje era sobre essas atividades, espero que tenham compreendido. Estudem, assistam ao vídeo, façam as atividades, assistam de novo, que isso é importante, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição no Instagram, na página do Facebook e aqui no YouTube. Um abraço para todos.